Olá, bom dia com muita alegria. Começando agora a melhor notícia comigo, Bispo Fernando Hernandes, para você que me acompanha ao vivo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, também pela Rede Gospel de televisão. Sempre é um dia especial, porque cada dia é o dia que Deus nos deu, o dia que Deus me deu, o dia que Deus te deu. Por isso, nos alegremos e nos fortalecemos nele. Nós estamos numa série de 12 virtudes de uma mulher mais que vencedora. E hoje é o 5º dia. Para participar do nosso exército das mulheres mais que vencedoras, por favor, bebam muita água, cuida do corpo, da alma, do espírito. Leia um dos meus livros, Mais que Vencedoras, O Poder do Tempo. Compartilhe essa live com 5 a 10 pessoas e se inscreva no YouTube Fernando Hernandes Oficial. Teremos também no dia 20 e 21 de abril a Mais Que Ver Conference. Você é convidado a estar conosco. Vem de todos os cantos do Brasil, tem caravanas, ônibus, pessoas saindo para estarem na Renascer Arena. Amém? Hoje nós estamos no 5º dia e nós vamos falar sobre ser generosa e ser solidária. Então, pega essa água e vamos começar dando o nosso golão. Bom dia com muita alegria, meu querido Bispo Abude, nós te amamos. Bom dia, Cá. Eu vou estar no Mais Que Ver. Ah, meu Deus, eu também já estou contando as horas para esse Mais Que Ver em abril de 2026. Também nós teremos no dia 12 de dezembro, gravação do 25º Renascer Praise na Renascer Arena. E tá todo mundo convidado, convocado. Os ingressos estão disponíveis no gospelbay.com.br. Vai ser também maravilhoso. Foi um dia, mas Darcy, cá, meu exército. Pega agora esse dedinho aqui, ó. Vamos disparar a Esquadrilha do Amor. Convide o máximo de pessoas possíveis. Pega os 3 pontinhos, dispara no grupo da família e vamos juntas aqui edificar a nossa comunidade de fé, de amor e com certeza de salvação. Então envia aí para no mínimo 10 pessoas, chama todo mundo. E eu quero ler com você essa virtude da generosidade hoje. A apóstolo Estevão já chegou por aqui. Bom dia com muita alegria. Bom dia, bom dia. Fiz já meu convite para você dividir com a gente nosso café com sabedoria com o apóstolo Estevão. Bom dia, pai Bom dia, lindo. filha. Te amo. Bem, te amo. Antes, a imagem está um pouco que houve com o meu telefone. Limpo, às vezes a câmera, mas É, me dá 5 minutos aí que eu já volto. claro, paizinho. Peraí. Isso. Daqui a pouquinho o apóstolo Estevão está de volta. Nosso café com sabedoria aqui na Melhor Notícia. E Provérbios 31:20 diz assim: abre a mão ao pobre e estende a mão ao necessitado. A mulher de Provérbios 31 é muito mais do que um exemplo. Ela é uma expressão também do amor de Deus pela a sociedade, pela comunidade. E a generosidade é algo muito forte que eu recebi dentro de casa, né? Quantas vezes eu nova, meu pai pegava eu, o meu irmão mais velho, que já descansa em Deus, e nos levava para, nas madrugadas frias de São Paulo, distribuir sopa, cobertor, e sempre, sempre, sempre nos ensinou, antes de nós abrirmos a nossa casa para os 12 morarem dentro de casa,
o caminho da generosidade, da caridade, do amor ao próximo. Então, tem muitas pessoas que falam: ah, não tem que ajudar, a pessoa tem que se virar, a gente não dá o peixe, ensina a pessoa a pescar. Sim, claro, nós queremos capacitar cada um para que a pessoa tenha habilidade de pescar. Chamar aqui a apóstolo Estevam. Mas, no momento da escassez, no momento da necessidade, cabe a nós ouvirmos o clamor. Bom dia, agora está bem melhor. Tá bom, bem melhor. Ah, Bom dia per tutti, buongiorno, buongiorno. good morning, Good morning, Borketov. Daqui a pouquinho a gente vai falar Borketov. porque tov, lala tov. Lalatov 17, chegando em Israel. Oh, Yes. glória, aleluia. Quem tem o sonho? Às vezes a pessoa fala assim: ai, meu sonho é para Israel. Né? E aí, outro dia, ela até vai estar com a gente, Renata Braz, uma grande atriz da Record. E aí, ela foi à Rede Gospel, ela falou: meu sonho é estar em Israel. Eu falei: é teu sonho, então vamos. Ela falou: meu Deus. Eu falei: vamos, bora. É um sonho, vamos lutar para realizá-lo. E deu certo, e ela E deu vai certo. estar lá, agradecer a Deus por mais um ano de vida dela também lá. Então, Israel não é para quem pode, é para quem sonha. E se esse É sonho isso também, aí. né, pá? Vamos pedir para o povo acordar. Não, vamos, pelo amor de Deus, acorda, Cadê a Lázaro. K? Cadê a K Campione que eu não A vi ela Cá tá aqui aqui já, hoje? a Cá é Ah, infalível. tá aí, bom dia, já tá aqui Pastora a Mazé tá K. aqui também, minha mentorada Amém. linda. Darcy tá aqui. É isso daí. Né? Então você que está chegando agora não pode vir sozinho, precisa vir acompanhado para a live. Pega aí e dispara esses três pontinhos, copia, coloca nos grupos de WhatsApp da família, de todo mundo. E bora, bora, meu povo, bora. Tá aí. Tá meio friozinho hoje em São Paulo. É, Bispo Davi tá aí, ó. Bom dia, Bispa Ó, Bispo Sandra, Davi, Bispa Sandra. Bispo Rico, bom Amanhã dia. tem marcha para Jesus no Guarujá. Aleluia! Aleluia. Simbora! Glória, dia 4 de junho de Marcha para 2026, Jesus em São Paulo. em São Coração. Paulo. É, Vamos todo mundo marchar para Jesus. Então você que isso está aí. aí, deixe Deus fazer de você uma bênção. Chama alguém para vir junto com você para a live. Em Isso aí. nome Abra-se. de Abra-se. Jesus. Em nome de Open the Jesus. door. Open it. In Jesus' Jesus name. disse: Eis que estou à porta e bato. Então, se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada. E hoje nós vamos falar, pá, sobre a virtude da generosidade. Hum, E Provérbios 31 fala que ela abre a mão ao pobre e estende a mão ao necessitado. E esse é um princípio que eu já comentava aqui na nossa live, que eu aprendi muito com vocês, com você, dentro de casa, de ouvir o clamor do pobre, do aflito, do necessitado. E eu comentava aqui que às vezes tem algumas pessoas que falam: ah, não, você não pode dar o peixe, precisa ensinar a pescar. Claro, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, apóstolo Estevão. é uma palhaçada, né? Porque pode dar o peixe. Se você tem um peixe, você dá, né? Ou então você providencia a vara, porque a pessoa não vai pescar com a mão. Agora, todos nós precisamos de uma ajuda. Provérbios, acho que é 10:25, fala que a alma generosa prosperará. Né? Amém. E aí Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. E que a verdadeira religião é atender o pobre, a viúva, o órfão, ao necessitado.
E nós vemos o princípio daquilo que Jesus praticou, porque Jesus atendeu a necessidade das pessoas que andavam com ele, porque ele realmente sentia profunda compaixão. E quando houve a sim, multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão estava faminta. E o detalhe que a gente vê João narrando é que a multidão estava faminta. E ainda os discípulos falaram: olha, a gente não tem nem onde comprar. E era uma situação de penúria completa. E tinham sim, crianças, e tinham mulheres. E Jesus fez aquele milagre da multiplicação. Por quê? O sim, próprio Senhor Jesus disse que mais bem-aventurado é dado que receber. uhum, Agora, é inaceitável que alguém que tem o Espírito Santo de Deus seja insensível à necessidade do próximo. É inaceitável que alguém se diz religioso no sentido de que ele crê em algo e ele simplesmente não tem amor ao próximo. E Jesus falou que a lei se encerra em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, amém, isso é uma lei espiritual que nós devemos executar. E sim, quando Salomão fala sobre essa generosidade, ele fala exatamente sobre aquilo que está no espírito, porque a nossa natureza humana, ela é má. A nossa natureza humana, ela é egoísta. E a nossa natureza humana, ela é cruel. Ela vê o sofrimento dos outros e se alegra com isso. uhum, Agora, a nossa natureza é espiritual, que Jesus falou, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. A nossa natureza espiritual, ela tem de Deus essa parcela, que é do amor, da gratuidade, da entrega, daquilo que é realmente repartir o pão, de atender o clamor do pobre necessitado. E Jesus falou que aquele que atender ao pobre, quando clamar, será ouvido. Não é? Então, é muito importante que nós possamos resgatar isso, essa característica, porque eu me lembro, hoje já não, até nem sei porque não existe mais esse hábito, mas quando eu era criança, havia alguns mendigos que passavam na rua e tinham alguns que eles eram assim, constantes, né? Que nem o Fernandinho. E ele batia nas portas e as pessoas já deixavam. Eu me lembro que a minha mãe deixava um prato com o garfo, já tudo separado. Quando ele batia na porta, ela já tinha a refeição dele preparada, eu me já lembro tinha muito a também. roupa, e fazia isso com amor, com respeito àquela pessoa que estava necessitando. E tem uma coisa que mudou a minha a concepção em relação a isso. Hum, Foi quando, ainda jovem, eu li Mateus 25. E ali Jesus dá uma aula completa. posso ler esse Ali, texto? pode ler. O texto diz assim: porque tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava enfermo e preso e vocês não foram me ver. E eles lhe perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. É impressionante, né? Jesus, ele fala: vem para minha direita as ovelhas, e para minha esquerda os bodes. E ele está falando sobre o dia do grande julgamento, o dia em que ele vai separar as ovelhas dos bodes. E um dos requisitos para que você esteja apto ao reino dos céus é você ter atendido o pobre. E aí ele fala no começo do capítulo: eu tive fome, eu tive sede, estive nu, estive preso, estive doente, né? Ah, Senhor, mas quando nós tivemos essa situação? Quando você fizer a um desses pequeninos.
Então, isso é muito sério. E as pessoas acabam ignorando isso, e é Uhum, uma tristeza muito grande. Por uhum. quê? Porque quando nós abençoamos, nós praticamos Lucas 6,38. Dá e dar-se-vos-á. A medida sacudida, recalcada e transbordante. Com a medida que você medir, vos medirão também. E não há Amém. um ser humano sobre a face da terra que não necessite da ajuda de alguém. E sabe, pai, às vezes esse pensamento, ai, não, não deu peixe, é claro que nós não queremos que a pessoa fique dependente dessa generosidade, da caridade, toda a sua trajetória. Mas se em algum ponto da vida dela, essa for a condição humana dela, que ela possa receber. A esposa do nosso bispo estadual do sul do país, do Bispo Gabi, que é uma mãe incrível, se tornou mãe agora, uma pastora incrível. Elas chegaram na igreja, ela, a mãe e os irmãos, por causa de uma cesta básica. Os jovens foram na praça falar do amor de Jesus e aquilo que eu aprendi com você. Não tem como você falar Jesus te ama para alguém que está com a barriga vazia. É, E não, elas foram receber uma cesta básica, entraram à igreja, aceitaram a Jesus e hoje é uma mulher extraordinária. Saíram das ruas, saíram da condição de estar na então, rua. a gente precisa de entender a circunstância momentânea das pessoas. E também, a gente não tem que ter essa preocupação que vira uma paranoia. Ah, porque a pessoa não pode ficar recebendo a vida inteira. Depende das condições dela. Depende de uma série de fatores. Você imagina uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Com Você imagina uma Moisés. pessoa que seja uma pessoa que ela não tenha condições de trabalhar. Ela vai depender da caridade. Ela vai depender da caridade. Eu tenho uma situação de um primo meu de segundo grau, né, que ele tem um problema mental e não tem ninguém. Ele depende de caridade. Se eu não fizer, É, ele vai estar na rua. Agora eu vou falar para ele, olha, eu vou te atender 5 meses, 6 meses, depois você se vira. Isso não existe. Então a gente tem que ter um olhar de misericórdia. A gente tem que ter um coração que ele possa ter essa sinergia de nos colocarmos no lugar da pessoa. E sim, daquilo que a gente faz, que Jesus falou, você faz com uma mão e a outra não precisa ficar sabendo. amém. Você faz com amor e você se doa. E isso acaba sendo um princípio, por quê? Porque o amor ágape é o amor da doação. E é uma doação sem expectativa de retorno. Só que Jesus falou que quando você faz isso, você está fazendo a Ele. E Meu quando Deus, você faz a Ele, você tem a tua recompensa, que muitas vezes não é material, mas é uma recompensa espiritual. sim, E há essa, vamos dizer, essa lei espiritual que Jesus falou, que com a mesma medida que você medir, vos medirão também. Porque é impressionante, tá? Você acaba praticando quando você atende o pobre, quando você tem um coração generoso, quando você se importa com as pessoas. E Paulo fala que a gente deve fazer isso principalmente com os domésticos da domésticos fé, da fé. porque ele se referia à pobreza das igrejas da Ásia, né? Sim, Eu acho muito linda a carta de Filipenses, no capítulo 4, que Paulo fala que os da igreja de Filipos, mesmo na sua pobreza, mesmo na sua dificuldade, eles mandaram oferta, não uma, mas algumas vezes para ele. E ele ficou suprido em todas as coisas. E ele fala: olha, o meu Deus, né, versículo 19, segundo as suas misericórdias, há de suprir cada uma das pessoas. vossas necessidades em Cristo Jesus. Sim. Então, isso realmente é a recompensa espiritual. E todas as pessoas podem ajudar alguma coisa. Pai, Agora, o arrogante, é,
o metido, o egoísta, essa gente que parece que tem, que a minha mãe falava, O tem rei o na rei na barriga. barriga. Ah, não sei por que que não vai no banheiro e não vai, não dá uma desinteria e põe esse rei para fora, Porque entendeu? você sempre me ensinou algo. A nossa prosperidade, ela precisa ter propósito. A gente É. precisa ser rico para Deus. Quem é rico para si próprio, para o rei da barriga, a pessoa se torna egoísta, ostentador, insensível. E ele não está mais sensível a esse clamor, a essa necessidade. E um dia, uma mulher muito próspera, uma grande empresária, a gente estava até num cruzeiro, e ela falou para mim assim: eu ainda não aceitei Jesus, porque eu não entendo porque tem fome na terra. Porque se Deus existisse, por que que a fome existiria? E tem Você pessoas vê, morrendo de fome. você vê que desgraçada, né? Literalmente fora da graça de Deus, porque um olhar Além da sem fora da graça, é uma desgraçada também. Entendeu? Porque um Porque ela tá olhar com o buchão cheio, sem tá? graça, sem Rica, graça milionária, nenhuma. daria para ela alimentar 200, 300, e ela está querendo atribuir a Deus um Aquilo que mal que o próprio homem ocasiona, porque a fome ex- na terra não é um mal de Deus, não. Tá? eu também acredito nisso, Pai. Você sempre nos ensinou, Pai, sempre o caminho da caridade. Um conselho que eu sempre recebi teu, pratique a caridade. E era impressionante, nós fazíamos, sempre fizemos doação de cobertor e agasalho no inverno, o inverno gospel, e a gente pegava um ônibus baú e nós rodávamos São Paulo inteiro durante alguns finais de semana, arrecadando mesmo agasalhos. E ali as pessoas amarravam em sacolas e jogavam pela janela e a gente ia enchendo o baú, enchendo o baú. E eu ficava impressionada nas primeiras vezes que eu fui, porque quando nós íamos nos bairros bons, qual que era a nossa expectativa como jovens, né? Nossa, vamos abarrotar esse baú, porque a gente tinha alegria de trazer essa doação para depois distribuir, né? Na, no centro assistencial, ali no Heliópolis, que tem mais de 30 anos de história. E era foi uma coisa que me impressionou muito, pá, porque a gente ia com megafone e áudio e caixa de som e nos bairros bons, pá, pouquíssimas doações. Quando nós chegávamos nos bairros mais simples, aí o baú lotava. Era sacolas e sacolas e sacolas. E aí um dia eu fiquei pensando, né? Poxa, por que será que nos bairros onde a pessoa tem menos, as doações são maiores? E aí, né, eu entendi um dia que aquelas pessoas, elas sabem a dor do frio, elas sabem a dor da fome, talvez já passaram ou convivem de perto com isso, então não são insensíveis. Enquanto às vezes os outros que estão com a barriga cheia, eles se tornam insensíveis à necessidade do outro. Então, talvez aquela megafone, aquele caminhão era até um inconveniente para eles, né? No final de semana, essa gente fazendo barulho. É, mas isso é um princípio bíblico também, né? Porque a Bíblia fala que a verdadeira doação vem da boca dos pequeninos e dos que mamam. E as pessoas são, obviamente, muito mais sensíveis, porque elas sabem, entendem e passam pela necessidade. Agora, o que acontece é que a gente vê exatamente essa alienação e essa malignidade, porque Paulo fala lá em 2 Coríntios 9 que aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará a vossa sementeira, enriquecendo-vos em tudo para toda boa obra. Para toda boa obra. Então fica essa discussão barata aí na internet sobre evangelho da prosperidade, se deve prosperar. Deus quer a prosperidade. Ainda ontem eu falava para uma pessoa, tá? Você entra no avião, aí começam as instruções de segurança, a aeromoça fala o quê? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a tua cabeça. Pegue
ponha sobre o seu nariz. Primeiro, e depois ponha nas crianças. Por quê? Só pode ajudar quem tem oxigênio. Então, eu só posso ajudar se eu tiver. Então, se Deus me prosperar, da minha prosperidade, eu vou abençoar o pobre necessitado. E Amém. assim é a mulher generosa, que não faz estoque, porque muitas vezes eu adoro esvaziar o meu close, eu adoro dar as coisas para as pessoas. E eu aprendi que a gente não deve dar aquilo que é lixo, porque às vezes a gente fez várias vezes campanha de doação e o pessoal traz cada lixo, porque está pensando que a gente é o Vega Sopave. Aí traz uma roupa que ninguém quer usar, traz É, um sapato que já está acabado, né? é. Agora, eu gosto de dar para as pessoas, tá, coisas boas. Claro, dentro dessa perspectiva. Então, é o teu coração. E E que não foi tem, o porque que eu sempre você tenho uma oferta, ela não é medida diante de Deus pelo valor, mas sim pelo amor. e que foi o que você fez, né, Pá, quando Deus mobiliza o teu coração para a construção do centro assistencial, agora a construção do Centro Assistencial do Sputi de Hernandes do Heliópolis, que é uma escola linda, né? E Nós talvez gastamos alguém. uma fortuna lá, e que está É, escondido no meio da favela. é. Né? E que muita gente não sabe, não tem nem desejo de ir visitar. Tá? Não quer, porque, claro, está na favela. Né? Então, a dondoca não pode pôr o pé na favela. Que Aí, é. É. imagina, você está gastando dinheiro com essa gente. Nossa, né? Só que é exatamente isso que faz a diferença no teu testemunho de vida e no teu verdadeiro cristianismo. Porque no Centro Assistencial Bispo de Hernandes, as pessoas vão lá e elas ficam surpresas. Meus filhos nas férias vão lá participar, passar o dia, almoçam lá, porque a refeição é extraordinária. Não, tudo E lá é de primeiríssima. é, Nós temos uma escola que ela não absolutamente perde nada para qualquer escola particular. sim, E tem fila de mães querendo pôr os filhos lá. E ali é a demonstração do amor de Jesus Cristo. Porque Tiago falou: me mostra as tuas obras, que eu te mostro a minha fé, amém. não é? Então, assim como as crianças que nós atendemos na África, né, Sim, através do que eu projeto gostaria de fazer muito mais, Eu e sei, eu pai. sempre oro e eu sempre falo: Senhor, se o Senhor encher as minhas mãos, o que o Senhor der de condições, eu nunca vou me furtar em atender a tua obra, em atender o pobre e o necessitado, porque isso é um princípio espiritual. E eu sou muito grato a Deus, sou muito grato a Deus, porque eu sou fruto de uma família de trabalhadores, de pessoas simples, humildes, com Uhum. pouca cultura, mas com uma sabedoria fantástica. Sim, E pessoas que me ensinaram a força do trabalho e me ensinaram a ser realmente uma pessoa boa no sentido de atender ao próximo. amém, E isso traz uma característica de Jesus em nós. amém. Por isso que eu fico injuriado, indignado com esses comportamentos que eu vejo por aí, entendeu? Das coisas que a gente sabe, conhece o lado de lá, né? Conhece a outra parte. A pessoa, ela está levantando milhões na internet aí e fica falando contra a vida de um, contra a vida de outro, e não faz Nada, absolutamente nada. nada. E olha só que Esse testemunho. menino aí, o Marcos, é Marcos Freire? É, Marcos Freire, ele é um exemplo. ele é. Nós fomos, eu e a bispa, lá no Congo. O Congo é chamado um país esquecido. E lá no Congo, nós fomos numa casa que ele mantém. Ele mantém com recursos próprios. Ele mantém Pessoalmente. com ajuda. Ele se doa. E eu amei o trabalho que ele faz lá. Porque aquilo não dá para ele repercussão pessoal nenhuma. Tá?
mas ele está fazendo aquilo que Jesus mandou. Amém. E ele reparte o que é dele, o que ele poderia estar ostentando, poderia estar fazendo como muitos estão fazendo aí, entendeu? E eu não quero, obviamente, colocar aqui Não, nominalmente absolutamente ninguém, mas a falta de consciência em relação a isso. Aí um menino que canta, que faz o ministério, se doa a esse nível, não só no Congo, como em Angola também tem uma escola sim, enorme, grande. E sim. quanta gente poderia estar fazendo e não faz, É, não é? é. Então, eu creio que esse é um pecado muito sério, porque é fácil você sair daí, não, mete o pau em travesti, mete o pau em prostituta, mete o pau nisso, mete o pau naquilo, porque não sei o quê. Mas e aí, você está fazendo o quê para mudar o mundo? E a quem Você está muito, ajudando quem? e Você a está quem, colhendo quem? e a quem muito foi dado, muito vai ser requerido. É Deus te verdade, deu uma porção maior, a tua responsabilidade social é maior. sem Porque a dúvida. justiça social, ela se manifesta não só através da política pública, mas através do amor ao próximo. E olha que Eu testemunho vou dar lindo. só um testemunho antes de Hum, terminar aqui. hum, Nós tivemos jantando com o dono da Cirela, hum. que é, Elias Sonho. que é uma das maiores construtoras do Brasil e, consequentemente, do mundo. E Uhum, a Cirela constrói apartamentos de alto padrão. uhum, Esse homem, ele chegou no Brasil, a família dele, ele, hum, paupérrimos, tá? uhum, Eles vieram do leste europeu. uhum. Esse homem construiu uma fortuna de bilhões, de bilhões. E ele pegou a fortuna dele e ele doou e doa bilhões para a caridade. Colocou isso no testamento dele. E ele falou: Eu sei que Deus me pôs na terra com uma missão. E Deus me tornou um homem milionário para poder fazer isso, para repartir com o necessitado. Uau, Então, e ele é um homem judeu, partindo de um princípio judaico, tá? Que é da doação. Então, é exatamente lindo e isso que Deus quer. Quer dizer, o que ele tem é suficiente para ele, para a família dele e para os seus filhos e netos. Agora, o excedente que ele não vai usar, que ele vai morrer, vai ficar aí, ele está repartindo com os necessitados. que lindo É, exemplo. e o livro que tem um livro que ele escreveu Ah, é é? Ah, é. fantástico. É, Ah, é. gostaria de ler depois. Depois eu te dou o livro, né? Eu quero ler. É a E história dele. E tem um testemunho aqui que o GALF, que é o Grupo de Apoio a Usuários e Familiares da Nossa, Igreja Renascer em Cristo, ela lá de Curitiba postou que nessa última ceia eu faço a aprovação de todas as unções, né? E realmente eu fiquei muito emocionada porque o presbítero Alberto foi ungido presbítero nessa última ceia. Quem ele era? Ele chegou num café da manhã da nossa assistência social. E ele foi acolhido, ele foi amado, ele foi protegido. aleluia. E hoje ele é um presbítero na casa do Senhor. A gente tem tantas pessoas, eu entrevistei uma pessoa no meu programa agora, essa semana, Hum. que ela chegou na igreja pedindo cesta básica. Olha que coisa linda. E às Você- vezes as pessoas falam assim: ai, eu não quero ir numa igreja que tem pessoas humildes. Então você não é a verdadeira igreja. Ai, ai, essa não Ai, espanhol, eu te amo. isso é tanta superficialidade. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. E aonde Jesus estaria, hein? Nessa igreja, aonde estão também, tem um empresário, tem um executivo, Lógico. mas tem o humilde também. E Deus não faz acepção de pessoas, entendeu?
E Então, sabe, pai, eu sempre eu acho procuro. muito interessante, né? Porque a É, Renascer foi uma igreja pioneira em tudo, graças a Deus. graças a Deus. E nós sempre tivemos muita gente famosa conosco, muito, mas muito, muito, Muito. muito famosa, né? É. Por exemplo, Ayrton Ayrton Senna, Senna. tantos outros. Nunca você viu essa pessoa tendo nenhum tipo de destaque em relação a nada. É, vem, senta. Eu me lembro uma vez que o Ayrton Senna veio na igreja, ele colocou um óculos escuro, um chapéu e sentou lá escondido lá na galeria e assistiu o culto inteiro e ninguém nem sabia que era ele, né? E imagina você pegar e você falar, você tem esse lugar privilegiado, você... Jesus falou que isso aí era prática dos fariseus, Sim. entendeu? Era a prática daqueles que eram hipócritas. Então, puxa vida, assim, eu amo gente simples, né? Você Eu, sabe, pá, que um dia eu cheguei na igreja e tinha um executivo, um grande executivo, e ele estava no estacionamento e estava chovendo. E eu me preocupei, desci do carro e falei, ô querido, não, ele estava servindo no estacionamento. E eu falei, ele me marcou muito. Eu falei para ele, querido, não, olha, você não fica aqui, porque agora vai chover, vai entrar muito carro, entra carro, sai carro. Entra, fica, porque os oficiais estão aqui servindo tal. E ele falou, não, bispa, por favor, porque eu sou servido o dia inteiro. Ninguém me deixa fazer nada. E aqui na igreja eu venho para servir. Então, se chover, não tem problema, porque eu vim aqui para servir mesmo. Você não se preocupa comigo. E foi um testemunho lindo, sabe, pai? Porque a você vê princípio, né? a intenção do coração da pessoa, né? E Jesus falou, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu sempre falo que não, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Você Então, me criou dentro desse princípio. esse é um princípio espiritual. É, E forte. nós, como servos de Deus, a gente tem que ter esse comportamento. Se nós quisermos ser agradáveis a Deus, se nós quisermos ter assistência do Espírito Santo, nós temos que realmente ter um coração voltado para o necessitado. E pá, E não só o necessitado, mas para todas as pessoas, com amor, tratar as pessoas com dignidade, com respeito, porque a soberba ela é um espírito maligno. A é. arrogância, a prepotência caem por terra. E E tudo é aquilo tão que a bom. pessoa se sente mais valorizado do que os outros, é onde ela corre o risco de um dia ser humilhado. Porque a lei espiritual, ela tem dois lados. Tá? Os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Eu, por isso que é muito importante a gente entender espiritualmente a nossa relação com aquilo que é o mundo espiritual e não desprezá-lo. Por quê? Qual é, sinceramente, qual é a intenção de uma ostentação? É diferente, por exemplo, de você usar uma coisa boa. Você Seu usa direito. porque é o teu direito, é Você fruto do teu trabalhou, trabalho, e conquistou, você é uma recompensa tua e Deus te abençoe e você tem que usar. e Agora, qual o digno ao objetivo? trabalhador do seu salário e E qual o amém. objetivo de você ficar ostentando? É, qual que é o objetivo disso? Sei lá. Né? Eu sei. Eu Qual que é? vender curso. É. Não, não só vender curso, é uma série de agregados aí, tá? Mas o objetivo é a arrogância, a prepotência e a tentativa de se exaltar para que o outro seja humilhado. Eu, Amém. E sabe, porque pai, só é, não pratica a caridade quem nunca experimentou a alegria que Deus coloca no nosso coração. Porque a Carol, neta do apóstolo Estevão, né? Minha filha, é uma princesa, uma menina linda que Deus nos deu. Ela foi
nessas últimas férias lá para o meio do sertão, né? E ela foi fazer caridade. E eu extremamente preocupada e queria cercá-la, né? De tudo. E aí ela voltou e ela falou, sem dúvida, e ela ajudou o trabalho lindo também que o pastor Alisson faz lá no meio do sertão, que há muitos anos você já o ajuda, né, pai? E a Carol ficou também assim encantada com todo o suporte que há anos você dá a ele. E aí ela voltou e falou, sem dúvida, a melhor viagem da minha vida. Foi lá, levou as cestas básicas junto com os nossos jovens da Anunciar, furaram mais um poço e aquela comunidade está abençoada pelo amor, pelo amor. Então Deus colocou um prazer em nós de fazer o bem ao próximo, né, pá? É verdade, porque isso realmente é uma característica do Espírito Santo. Sim, E é o amor de Cristo em nossas vidas. O amor que ele não é apenas teórico, sim, mas é o amor prático. É o amor que ele vem, né, precedido de um sentimento e que ele vai ser seguido por outras pessoas. E é o amor que ele se transforma em obras daquilo que são as nossas realizações em favor daquele menos favorecido. E que quando a gente faz isso em amor, é temporário, nós estamos ajudando a pessoa a se levantar, a se curar, estamos estimulando a pessoa a buscar uma transformação, porque ela passa a ser também, Deus a abençoa, e ela sabe de onde Deus a tirou, e ela acaba sendo um abençoador. Então, amém. que Deus te dê graça, que você tenha essa característica, que a gente pratique esse evangelho, que nós sejamos misericordiosos, que a gente tenha Amém. misericórdia e, em vez de julgar, não, está passando por isso, porque isso, você não tem nada que julgar ninguém. Você tem que realmente amar as pessoas, você tem que olhar a necessidade e atender. Ah, mas por que que isso tal? Eu, assim, vejo que há um potencial tão grande para nós atendermos ao necessitado. E se a Sim, igreja, não falo a igreja renascer, eu falo a igreja no Brasil, se sim, levantar efetivamente, a igreja é um ambiente onde as pessoas têm essa consciência. E se sim. os líderes tiverem essa consciência, nós podemos realmente ajudar demais e mudar a história de muitas pessoas. Agora, Aleluia. tudo começa por mim, tá? Se eu fizer, eu vou atender, ainda que seja uma pequena parcela, mas já estou fazendo. Que E eu lindo. falo que uma gota de amor forma um oceano. E é o que, olha, hoje corações sendo alcançados, a Vanessa querida, a irmã da Pri Nunes escrevendo, eu recebo hoje esse dom da caridade. E eu queria que Amém. você orasse por isso, Pai. Que esse Amém. dom seja multiplicado hoje através dessa live. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, até o ar que nós respiramos veio das tuas mãos. E se nós temos a nossa mesa, o que comer, a fartura, veio das tuas mãos. Se nós temos um trabalho, veio de ti. Por isso, Pai, tira toda insensibilidade. Quebra, Pai, ó Deus, toda a dureza dos nossos corações. Porque eu tenho certeza que o Senhor nos abençoa para que sejamos abençoadores. Dá graça, abre o coração, que os seus filhos sejam realmente marcados por este dom. O dom, Pai, ó Deus, da doação, o dom da generosidade, e, sobretudo, que nós possamos ser agradáveis a Ti, porque a Tua palavra fala, agrada-te do Senhor, e eu sei que o Teu Espírito se alegra quando eu ajudo uma pessoa necessitada. Por isso, Pai, enche as mãos, prospera, pelo Teu poder, que as lutas, as guerras, as dificuldades, as traições, elas não sejam impeditivos para aquilo que o Senhor realmente tem para fazer, e nem para nos endurecer,
mas que, sobretudo, sem expectativa, nós possamos atender ao necessitado. Cobre com teu sangue os teus servos, prospera o trabalho das mãos, nos livra, Pai, ó Deus, dos roubos demoníacos, das armadilhas satânicas, e pelo teu poder, que verdadeiramente a medida seja sacudida, recalcada e transbordante. Abre os céus. Olha para aquele que agora precisa de uma porta de livramento, precisa de uma bênção de suprimento. E tem misericórdia, Pai, dos famintos, dos que estão nas ruas, do que não tem uma casa para morar, daquele pai, ó Deus, um pai de família, que está batalhando, mas não consegue sequer pagar as suas contas. Dá a tua graça, dá a tua provisão, dá o teu amor derramado e supre, porque o teu nome é Jeová Jirê. Põe esta parcela tua em nós e abençoa os teus filhos e as tuas servas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, te amo. Obrigado, Pai. Glória a Um dia de Deus. bênçãos. Deus Amém. abençoe. Deus te abençoe e eu agradeço. 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia, eu agradeço a Deus pela saúde que Ele me dá, pela roupa que eu visto, eu agradeço a Deus pela saúde que Ele me dá, e eu sei que tudo isso pode redundar em bênção e amor ao próximo. Te amo, Deus Te abençoe, amo amo. todos vocês. Final de semana abençoadíssimo em nome de Jesus. Aleluia. E muitas pessoas me perguntaram aqui como eu faço para participar. Nós temos o projeto Gideão e você pode participar do projeto Gideão no 0800 878 1200. Você também pode visitar, quem é de São Paulo, as nossas frentes assistenciais, doar também o seu tempo, o seu amor, doar a sua atenção para aquela comunidade, vai ser uma grande bênção. Dia 13, nós teremos o início do nosso jejum. Você vá à igreja e leve os seus pedidos de oração. Nós vamos levar o seu pedido para Terra Santa, para Israel. São 12 dias sem refrigerantes, de consagração, de oração. E eu sei que Deus vai multiplicar cada dia mais os dons de Deus na sua vida. E no dia 12/12, em dezembro, nós teremos a gravação do Renascer Praise 25 em São Paulo. Vai ser uma grande bênção. Pastora Mazé está fazendo um trabalho lindíssimo no centro assistencial. Você pode ir doar o seu dom junto com os nossos professores, que são ex-alunos. Um dia eles entraram lá também precisando, hoje são professores. Então, dia 12/12, nós vamos, em nome de Jesus, fazer o Renascer Praise 25. Você pode participar desse grande evento em São Paulo. Todos os ingressos e os convites estão lá no gospelbay.com.br. Leve uma cesta básica quando você for ao culto no domingo, leve 1 quilo de alimento, leve uma roupa que você não usa, leve sempre, 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 sempre. Tenha essa consciência. Todos os dias nós podemos fazer um pouquinho, se todos nós fizermos um pouco do amor, da caridade, com certeza vai haver menos sofrimento naqueles que hoje estão desfavorecidos só socialmente, mas não do amor de Deus. Amém? Eu amo vocês. Um final de semana de bênçãos, um final de semana de milagres, de vitória. Amanhã, sábado, eu estou aqui de volta e segunda-feira a gente volta completando a nossa série das 12 lives. Hoje, a quinta live, a gente tem mais 7 aí pela frente. Deus abençoe seu final de semana. Hoje é sexta-feira, você venceu, você chegou aqui. Deus abençoe, Ivan. Pastora Mazé, Cá Campione, Sil, Exército, Nessa, que bom te ver aqui também. Tati, ai, como eu amo vocês demais, demais, demais. Declara comigo: em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Jesus. Deus abençoe, que essa palavra frutifique vida e atitude no teu coração, e até hoje à noite, às 10 horas da noite, na nossa série Apocalipse, e amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus.